Bom dia, galera do oitavo ano. Vamos lá na nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre frações algébricas, certo? Começa aí, ó. Esse é o capítulo 5, tá? E ele começa na página 108 do módulo de vocês. Então vamos lá de novo. Capítulo 5, página 108. Frações algébricas. Observe o seguinte, tá, pessoal? O início do livro, ele traz uma revisão lá do sexto ano, que é a definição de MMC e MDC, tá? E aí, pra gente começar, vamos falar novamente sobre MMC e MDC. Por que ele faz essa representação? Lembra que é frações algébricas, tá? Se são frações algébricas, automaticamente em seu denominador vai ter números e letras. E se eu tenho frações algébricas, eu tenho que fazer as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E sabemos que em adição e subtração de frações, temos que determinar MMC, né, quando eu tiver denominadores diferentes. Então, revisando lá em MMC, quem lembra aí, tá, vai lembrar que MMC significa mínimo múltiplo comum, certo? E quando eu tenho um MMC de números, basta que eu faça decomposição em fatores primos, que é a forma mais simples de fazer, tá? Por exemplo, o MMC entre 12 e 8, basta que eu decomponha em fatores primos, né? Tem os dois números e saio colocando números primos aqui no lado de cá, que seja divisores desses valores aqui, tá? Lembrando que o número primo que eu coloco aqui tem que ser um número que seja divisor desses dois caras, tá? Pode ser simultaneamente ou um de cada vez. E aí, ó, por 2, que dá 6 e 4, por 2, que dá 3 e 2, por 2. Por que por 2? Porque esse cara já dá por 2, ó, esse não dá mais. Então, por 3 e por 1. E depois por 3, que vai dar 1 e 1. Quando eu faço todo o processo, eu obtenho 24, tá? Quando eu multiplico todos os termos, eu obtenho 24. Então, 24 é o meu MMC. É o MMC entre 12 e 8, é o 24. Simples e fácil fazer isso quando eu só tenho números, né? Quando eu só tenho números é simples e fácil. E não precisa nem eu me prolongar nisso aqui, porque eu tenho certeza que muitos de vocês sabem. Vou fazer só mais uma para tirar toda dúvida que ainda surgir sobre a definição de MMC. Vamos lá. Vou pegar aqui o número 18 e o número 9. Não, número 9 não. 18 e 12. E eu quero saber quem é o MMC entre esses dois caras. Então, por 2, ó. Lembra lá que números primos são todos os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Então, o 2 só tem como divisor ele mesmo e o 1, né? Então, ó, 18 por 2, 9. 12 por 2, 6. Eu continuo por 2 porque eu já tenho um número par. Como 6 é número par, é divisível por 2. Quem lembrar do critério de divisibilidade lá do sexto ano, também vai lembrar que 6 é divisível por 2. Então, eu continuo. 9, 3. 9 não dá por 2 porque 9 não é par, né? Eu até divido, mas já é um número decimal. Lembra que a gente quer divisão exata aqui, tá? Número primo que consiga dividir esses dois termos de forma que dê uma divisão exata. Então, 9 não dá com CV. E aí, por 3. Por 3, 9 por 3 dá, que dá 3. E 3 por 3, que dá 1. Novamente por 3, porque ainda tem esse 3 aqui, ó. 1 e 1. Quando eu faço o produto entre todos os termos, eu obtenho 36. Então, o MMC entre 18 e 12 é igual a 36. Tá aí meu MMC, tá? Vamos lá em busca do MDC. MDC. O nome de MDC significa maior divisor comum, né? Qual é o maior divisor comum entre dois valores, tá? Então, para a gente tirar, vou novamente pegar o 12 e o 8 como exemplo, e aí a gente vai fazer a decomposição em fatores primos da mesma forma, e aí eu boto por 2, ó, que dá 6 e dá 4. Observe a diferença, tá, pessoal? Quando eu coloco o número primo que consegue dividir os dois termos simultaneamente, tá? Os dois ou mais de dois termos que eu coloco ali, eu marco esse valor. Novamente por 2, que dá 3 e 2. Aí eu marco novamente, porque deu para dividir os dois, ó. O 6 virou 3 e o 4 virou 2. E aqui o 3 por 2 aqui, ó. Repito o 3 que dá 1, não marco porque só dividiu 2. E o 3 que dá 1 e 1. Também não marco porque só dividiu 3.
Então, meu MDC é formado pelo valor, tá, da multiplicação entre esses dois termos aqui que eu marquei. Então, MDC entre 12 e 8 é 2 vezes 2, que dá 4. Da mesma forma que se eu pegar 18 e 9, vou decompor em fatores primos por... 18 e 12, desculpa, tá? Vou dividir por valor dos primos. Por 2, 9, 6. Aí, ó, observe, esse dividiu os dois, então eu marco. Aqui dá por 2, aí o 9 eu conservo e o 6 vira 3. Não marco porque só dividiu 6. O 3, vou dividir o 9 que dá 3 e vou dividir o 3 que dá 1. Então eu marco ele porque dividiu os dois, beleza? E aí o 3 só dá por 3 que dá 1 e 1. Não marco porque só dividiu 3. Como isso só dividiu 3, eu não marco ele, tá? Mas o meu MDC aqui, MDC entre 18 e 12, vai ser igual ao produto de 2 vezes 3, que foram os valores ao qual eu fiz uma marcação, que foi os valores ao qual dividi os dois termos simultaneamente, tá? Então, 2 vezes 3, 6. Beleza. O professor fez uma revisão sobre MMC e MDC, lembrando aí a vocês o que são esses dois conteúdos. Se ficou alguma dúvida, procura mais alguma videoaula, tá, para você se aperfeiçoar. Por quê? Porque agora a gente vai fazer MMC, principalmente MMC, que contenha números e letras. E aí já vou pegar um termo aqui, tá? Vou colocar assim, ó. MMC algébrico. Algébrico. MMC algébrico. Por que isso? Porque agora eu vou ter números e letras. Por exemplo, ó, 12x ao quadrado y. E aí eu tenho outro termo que vai ser 6xy. Não tem bicho de 7 cabeças a gente tirar um MMC aqui, tá? Basta que a gente consiga dividir tudo. Lembrando que os coeficientes eu divido da mesma forma que eu estava dividindo nesse cara aqui, tá? O coeficiente é o mesmo jeito, porque eu só vou trabalhar com a parte numérica. O que vai me importar ali são as letras. Então, observe o seguinte. Eu também tenho XY aqui e XY aqui. Então, eu posso pegar logo de cara aqui, ó, 2XY. Posso pegar para dividir todo mundo de uma vez, porque 2XY é divisor desse cara e 2XY também é divisor desse cara. Por que eu sei disso? Porque todos esses termos aqui, ó, eu tenho aqui e também tenho aqui. E aí eu vou ficar aqui ó, com 6x e aqui eu vou ficar apenas com 3. E aí por 2 novamente, ó, que vai ficar 3x e aqui vai ficar apenas 3. Por 3, que vai ficar x e vai dar 1. E por x, que vai dar 1 e 1. E aí eu faço o produto. Quando eu faço o produto de tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. X vezes x, x ao quadrado. E y sobrou, então eu conservo o y no final, dando lá o meu MMC. MMC é 12x ao quadrado y. Certo, pessoal? Tirar MMC de números e letras não tem dificuldade, basta que você perceba aí as semelhanças. Olha só, na página 109, ele já dá aí ó, um exercício pra gente, para que a gente possa tirar o MMC. Ele dá o termo, vamos pegar aqui o termo, vou salvar aqui, só dar uma apagada aqui. Para quem não pegou a correção, dá uma pausa no vídeo, tá? Ou melhor, volta o vídeo, pausa, e aí vai ali e pega as correções. E aí na página 112, a questão número 2, ele pede para você determinar o MMC, olha só, o MMC entre 12m à quinta, não, a terceira, n à quinta e 15m ao quadrado, n ao quadrado, p ao quadrado. Beleza. Vamos observar o que é que eu tenho aqui, que eu também tenho aqui. O 12, né? O 12 é 3 vezes 4. 3 vezes 2 vezes 2, escrito de forma de números primos, né? O 15 é 3 vezes 5, escrito de forma de números primos. Eu tenho m ao cubo e tenho m ao quadrado. Beleza, então eu tenho m ao quadrado em comum.
eu tenho n à quinta e n ao quadrado. Beleza, eu tenho n ao quadrado em comum, então eu posso colocar de uma única vez. 3, olha só. 3m ao quadrado, n ao quadrado. Posso fazer isso? Posso. Como também eu posso apenas começar só com 3, ou só com 2, porque 12 dá para dividir por 2, né? Você que vai decidir aí. Vamos começar só com 2, então. Só com 2, né? Vou esquecer das letras. Só com 2, ó. Esse cara vai ficar 6m ao cubo, n à quinta. O 15 permanece a mesma coisa. Aí depois, por 2, ainda dá por 2, porque esse cara ainda dá por 2 que dá 3. Olha só. E aí eu só estou resolvendo os coeficientes, né? Por 3. Por 3 vai ficar só m ao cubo, n à quinta. E aqui vai ficar 5, m ao quadrado, n ao quadrado, p ao quadrado. Depois por 5, m ao cubo, n à quinta. E aqui vai ficar m ao quadrado, n ao quadrado, p ao quadrado. Para você não estar dividindo aqui só por m, ou por n, ou por p, tenta trabalhar, tenta achar o termo comum aqui, tá? Lembra que a gente passou fatoração? Fatoração foi imprescindível para essa hora. Qual é o termo comum aqui, ó? M ao quadrado, n ao quadrado. Quando eu dividir, sobra quem? Sobra m, n ao cubo. Quando eu dividir, sobra quem? Só p ao quadrado. Automaticamente, esse cara só dá para dividir por ele. Então, eu posso colocar aqui direto, ó, n, que vai dar 1, p ao quadrado. E p só dá por p ao quadrado, que vai dar 1, 1. Quando eu multiplico tudo, eu acho aqui um MC igual a 15, 30, 60. É o meu coeficiente. M ao cubo, n à quinta, p ao quadrado. Se você quer fazer por macete, tá? Tira lá o MMC entre os números e entre as letras você vai salvando aquela de maior expoente. Observe que eu tenho m ao cubo, que é aquela maior expoente, entre os m, é o de maior expoente. N à quinta, que é o de maior expoente. E p ao quadrado, que só tem ele. Ó. Beleza? Se você quiser fazer um macete, você só tem que tirar o MMC do coeficiente. Porque as letras você conserva. Professor, vai funcionar isso toda vez? Isso funciona toda vez quando você tiver uma expressão desse tipo, tá? Por que desse tipo? Porque possa ser que apareça de outra forma essa situação, certo? Possa ser que apareça lá o quadrado da soma de dois termos ou o produto da soma pela diferença. Então, vai depender muito da situação apresentada. Dessa forma, beleza, funciona tranquilamente, certo? Então, a gente aí aprendeu a fazer MMC de números e letras. Pessoal, como eu já falei para vocês, né, a fração algébrica é toda aquela fração que tem letras em seu denominador, né? Aí na página 110 do material de vocês, ele trata da definição de fração algébrica. É toda fração em que o denominador é uma expressão algébrica. Aí ele coloca alguns exemplos para vocês verem. Ó. Ele coloca um que na parte de baixo eu tenho números e letras, né? Eu tenho uma expressão algébrica, na verdade, então é uma fração algébrica. E na segunda ele só coloca números no denominador. Aí ele coloca, ó, não é fração algébrica. Para ser fração algébrica, tem que ter números e letras no meu denominador. Tem que ter uma expressão algébrica no meu denominador. Beleza? A condição para que exista uma fração algébrica é o denominador diferente de zero. Então, ó, condição de existência de uma fração algébrica, o meu denominador tem que ser diferente de zero. Então, eu vou avaliar aquilo que está no denominador para um valor diferente de zero. E aí eu vou pegar aqui um exemplo do próprio material. Né? Vou apagar aqui. E aí eu já vou falando da condição de existência. Condição de existência. Existência da fração algébrica. Certo? Condição de existência da fração algébrica. E aí, pegando a nossa fração algébrica que ele coloca como exemplo, 2 sobre 8x menos 8.
Então, essa é uma fração algébrica? É, porque no meu denominador aparece uma expressão algébrica, aparece uma expressão que contém números e letras, beleza? Então, por definição, para eu avaliar a condição de existência, então tá lá a questão, né? Determina a condição de existência da fração algébrica. Basta que eu pegue o meu denominador, 8x menos 8, e avalie ele para diferente de zero. Logo, 8x é diferente de 8, x é diferente de 8 sobre 8, x tem que ser diferente de 1. Certo? Por que tem que ser diferente de 1? Professor, por quê? Por que tem que ser diferente de 1? Porque em 1, se eu pego 1 e coloco no lugar de x, xx foi igual a 1, isso torna o meu denominador igual a 0. E lembra que ele fala, né? O denominador tem que ser diferente de 0. Porque se o denominador é igual a 0, não existe divisão por 0. Lembra disso, né? Se eu pegar qualquer número e dividir por 0, isso não existe. É uma indefinição matemática. Então aqui, ó, se eu colocar 1, 8 vezes 1 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Então por isso que tem que ser diferente de 1. Pode ser qualquer outro número, só não pode ser 1. Beleza? Então tá aí a nossa relação, a nossa definição. Se, por acaso, na nossa expressão algébrica, na nossa fração algébrica, eu tiver uma raiz na parte de baixo, e aí eu vou pegar outro exemplo que tem aqui no material de vocês, x mais 1 sobre raiz quadrada de 2x, parece, ó. X mais 1 sobre raiz quadrada de 2x, beleza. O x não pode ser quem? Logo, eu não posso avaliar isso aqui só para diferente de zero. Certo? Por que, professor, você não pode avaliar para diferente de zero? Porque é uma raiz. Uma raiz ela não pode ser negativa, né? Não é que ela possa ser zero. Pode ter raiz de zero? Tem. Mas ela não pode, nesse caso aqui, ser negativa. Então, nesse caso, aqui, ó, eu tenho que avaliar o meu denominador para valores que sejam maiores do que zero. Então, toda vez que aparecer uma raiz no meu denominador, eu avalio aquele valor dali de dentro do radicando para valores maiores do que zero. Por quê? Primeiro, não pode ser menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Quem é raiz quadrada de menos 2? Não existe. Não pode ser 0. 2 vezes 0, 0. Raiz de 0, 0. Mas fica 0 no denominador. E divisão por 0 não existe. Mas pode ser 1, professor? Pode. 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Tem existência? A fração fica com existência? Fica com existência. Por isso que tem que ser para valores maiores do que 0, certo? Então, ó, 2x tem que ser maior do que 0, logo x tem que ser maior do que 0 sobre 2, logo x tem que ser maior do que 0. Então, para qualquer valor maior que 0 serve. Serve para 1,5, serve para 1/3, serve para 1/6, serve para 1/1000. Serve, porque automaticamente esse valor fica um valor maior do que 0, fica um valor positivo. Beleza? Tá aí essas definições. Observe que pode ter expressões algébricas, né? Frações algébricas na forma de uma expressão, onde eu tenho denominadores com variáveis diferentes. Aqui eu só coloquei variáveis x, né? Vamos ver aí como é que fica se eu colocar com variáveis diferentes. Aí no material de vocês tem um exemplo. Ele coloca 2 sobre 5x menos 10 mais 3, 3 sobre y mais 9 menos meio. Ou seja, esse cara aqui por si só tem existência porque ele é uma constante. Porém, esse cara eu posso avaliar a existência dessa parte e eu posso avaliar a existência dessa parte. Então, para diferente de 0, x mais 5x menos 10, diferente de 0. Logo, 5x, diferente de 10. Logo, x, diferente de 10 sobre 5. Logo, x tem que ser diferente de 2. Então, qualquer valor serve menos o 2. Tem que ser diferente de 2. Da mesma forma aqui, ó. Y mais 9 tem que ser diferente de 0. Y tem que ser diferente de menos 9. Então, tá aqui também a resolução. Beleza? Então, possa ser que exista mais de uma condição de existência para uma expressão. Fração, tá? Só tem um único termo. Fração algébrica. Fração algébrica só tem um único termo. Expressão algébrica, eu tenho várias frações algébricas juntas. Beleza?
E aí a gente entra na definição de operações com frações algébricas. A gente vai entrar na definição de adição, né? Deixa eu pegar aqui quais são os primeiros exemplos de frações algébricas. A gente tem a definição de simplificação, adição e subtração de frações algébricas. Beleza? Então vamos lá para a gente dar continuidade. Não, vamos fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte, tá? Com esse. Eu vou passar o restante desse conteúdo na nossa aula de segunda-feira, certo? Na nossa aula online eu passo o restante desse conteúdo. Então, deem uma olhada nesse material, revisem isso daqui, tá? Procurem umas videoaulas no YouTube para que vocês possam se basear na definição de como é que se tira MMC e MDC de números e letras, porque a gente vai precisar para nossas operações com frações algébricas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Ficamos aqui e até segunda-feira.